Nós estamos dando continuidade no capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Iremos fazer a leitura hoje dos itens 11 ao 17. Escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Item 11. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno gira, e que o lançassem no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum destes pequenos. Eu vos declaro que, no céu, seus anjos veem, sem cessar, a face do meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se vossa mão ou vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. São Mateus, capítulos 18, versículos 6 a 11. Capítulo 5, versículos 29 e 30. Item 12. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca com a moral, ou a decência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque com isso sofreria seu orgulho e sua consideração diminuiria entre os homens, contanto que suas torpezas sejam ignoradas. Isso lhes basta, e sua consciência está tranquila. São elas, segundo as palavras de Jesus, abre aspas, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vasos limpos por fora, sujos por dentro. Fecha aspas. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral e, por isso, não se lhe compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem. É tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições do homem. Toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Item 13. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal, e as más árvores dão maus frutos. É preciso, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para eles obrigação para praticá-lo. Item 14. É necessário que o escândalo venha, porque estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmos pelo contato com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão um remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que Deus faz emergir o bem do mal, e os próprios homens utilizam as coisas más ou as mais vis. Item 15. Se assim é, dir-se-á, o mal é necessário e durará sempre, porque se ele viesse a desaparecer, Deus estaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Mas se não houvesse mais culpados, não haveria mais necessidade de castigos. Suponhamos a humanidade transformada em homens de bem. Ninguém procuraria fazer o mal ao próximo e todos seriam felizes porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos avançados, de onde o mal foi excluído. Tal será o da terra, quando tiver progredido suficientemente. Mas, enquanto que certos mundos avançam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos.
e que servem, por outro lado, de habitação, de exílio e de lugar expiatório para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal e que são rejeitados nos mundos que se tornaram felizes. Item 16. Mas ai daquele por quem o escândalo venha, quer dizer, o mal sendo sempre o mal, aquele que inconscientemente serviu de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, não fez por isso menos mal e deve ser punido. É assim que, por exemplo, um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta, porque esse pai talvez tenha sido um mau filho que fez sofrer a seu pai e que sofre a pena de talião. Mas o filho disso não é mais desculpável e deverá ser castigado a seu turno, em seus próprios filhos ou de outra maneira. Item 17. Se vossa mão é uma causa de escândalo, cortai-a. Figura energética, que seria absurdo tomar ao pé da letra, e que significa simplesmente que é preciso destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal. Extirpar de seu coração todo sentimento impuro e toda fonte viciosa. Quer dizer ainda que valeria mais para um homem ter tido a mão cortada do que essa mão lhe ter servido de instrumento para uma ação má. Estar privado da vista do que seus olhos lhe tivessem dado maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para todo aquele que aprende o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que delas nos dá o Espiritismo. E conosco aqui hoje, para nos auxiliar e facilitar também na reflexão do nosso estudo, nós contamos com a nossa amiga Shirley Milagre. A vocês aqui presentes, também os que nos acompanham pelas redes sociais, eu desejo bons estudos, boas reflexões. Boa noite a todos. É um prazer grande estar aqui novamente nessa casa, onde temos a tarefa de estudar o Evangelho, que me alegra bastante, porque é através do Evangelho que nós vamos conseguir domar as nossas más inclinações, né? E a gente dá também um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite aos internautas que estão nos assistindo com muita alegria. Bom, essa passagem que está lá em Mateus capítulo 18 do Evangelho de Jesus, versículos 6 a 11, vem falar sobre escândalos, né? E a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo vem tentar nos esclarecer o que é exatamente essa alegoria escândalo, né? Então, o escândalo é tudo aquilo que promove uma reação. O escândalo é tudo aquilo que vai promover uma reação negativa, o surgimento de sentimentos que muitas vezes são sentimentos de ira, de tristeza ou mesmo de constrangimento. Então, escândalos são situações e experiências que trazem desconforto, né? E nós vivemos num mundo cheio de escândalos. Escândalos muitas vezes perceptíveis pela mídia, pela divulgação que alcança, até escândalos secretos que geram sofrimentos muito particulares dentro de famílias, ou mesmo no interior de corações aflitos. Então, necessariamente, o escândalo não é aquilo que está aberto a todos. Muitos escândalos estão escondidos no dia a dia, através de pequenos gestos, de decisões infelizes. E é interessante quando Jesus disse que é preciso
que o escândalo venha. Então, isso é o primeiro entendimento que a gente tem que tentar tirar dessa passagem. Por que é preciso que o escândalo venha? Por que nós não podemos ficar livre dessa situação que causa mal, desconforto? Porque nós estamos num planeta chamado planeta de provas e expiações. As provas e as expiações são todas as situações derivadas dos escândalos. E por que os escândalos são originados? E quem são os produtores dos escândalos? Somos todos nós. Porque o nosso espírito, ainda na condição de ser em evolução, ainda trazemos em nós as más inclinações, as tendências, o desejo muitas vezes não controlado, não educado pela lei do amor. E, portanto, cada um de nós, muitas vezes se torna o instrumento de escândalo, na medida que nós manifestamos os nossos vícios morais, né? A nossa falta de amor. Então, nós nos tornamos instrumentos para que o escândalo aconteça. Portanto, no mundo de prova e expiação, o escândalo vai acontecer enquanto houver espíritos que dão origem a eles. Né? Na medida que nós formos evoluindo, a nossa sociedade vai aprimorando as suas relações, as nossas leis vão ficando leis mais justas e fraternas, leis misericordiosas, mas ao mesmo tempo justas. Nós vamos nos aproximando da lei divina e com isso nós vamos errando menos. E quanto menos a gente erra, menos escândalos a gente produz. E é por isso que o mundo de regeneração, onde ainda existe o mal em nós, mas a vontade de ser melhor e de progredir, e os esforços que são empregados no bem são maiores do que o mal que nos habita, nós conseguimos equilibrar melhor as forças do bem e do mal e termos uma sociedade melhor. Esse é o mundo de regeneração, que nós estamos entrando nele. Quando nós alcançarmos o estágio de mundo superior, não haverá escândalos. Porque o instrumento pedagógico do sofrimento se torna desnecessário. As almas que habitam o mundo superior, elas conseguiram fazer uma conexão muito profunda com as leis do amor e aceitam melhor estas leis e são capazes de cumpri-las com alegria e fraternidade. Então, o mundo de prova e expiação que nós habitamos, ele precisa do escândalo, porque se não houver o escândalo, não há a prova e não há a expiação. Mas ai daquele por quem o escândalo venha, disse Jesus. Quando nós nos tornamos instrumentos de escândalo, isso significa
que nós estamos em desconexão com a lei divina. E a lei divina, que é a lei do amor, ela está profundamente associada à lei de causa e efeito. Toda a ação gera uma reação. E se em alguma circunstância eu fui o instrumento para gerar um escândalo, um sofrimento, uma situação de constrangimento, de dor ao meu próximo ou até a mim mesma, eu vou ter que resgatar este ato através da lei de causa e efeito, e esse resgate se faz de várias, inúmeras formas. Jesus deu um exemplo destas formas de resgate, quando ele fala: se a sua mão ou o vosso pé é motivo de escândalo, cortai-o e lançai-o fora de ti. Isso é uma forma de resgate, de correção, de corrigenda, mas não é a amputação de nós mesmos que vai nos fazer bem, mas a amputação do mal que está enraizado em nosso coração, em nosso modo de operar, em nosso modo de funcionar. E esse modo de funcionar, ele existe como resultado de inúmeras experiências da infância, da juventude e das vidas anteriores que trazemos no nosso inconsciente. Então, ele é um produto que precisa ser melhor elaborado para daqui em diante se tornar cada vez melhor a nossa maneira de funcionar. Quando Jesus fala cortar a mão ou o pé, na verdade ele diz cortar aquilo que nos proporcionou a queda moral, que nos fez instrumentos de escândalo. Então, nessa vida que nós estamos hoje, se a gente pensar assim, eu quero aprender uma língua estrangeira. Todo mundo aqui já pensou assim, eu gostaria de falar uma língua fluentemente, que não fosse só a nossa língua portuguesa, que seja qualquer uma, seja o mandarim, o inglês, o espanhol, qualquer língua. Qual a melhor forma de você aprender uma língua? Qual a melhor forma? Morando no país de origem daquela língua. Nós estamos cansados de saber isso, né? Quem realmente aprende a falar fluente? Quem conseguiu viver por um tempo naquele país de origem daquela língua, vivendo ali o hábito, a cultura. Ora, da mesma forma, ou de forma semelhante, funciona as leis da vida. Como eu vou aprender a valorizar a saúde do corpo físico, cuidando com mais, vamos dizer assim, carinho, né? Desse instrumento de manifestação da consciência. Como que eu vou aprender a valorizar a saúde, o corpo físico? Não como um instrumento de admiração, de vaidade da forma física, mas a valorizar o alimento, o sono, né?
a necessidade do repouso. Como que eu vou aprender a valorizar isso? Muitas vezes é quando eu estou o quê? Doente. Quando a doença vem, bate a porta, eu começo a perceber que eu tenho cometido abusos em relação à saúde física. E muitas vezes, diante do escândalo da doença, a minha alma é reconduzida a disciplinar os hábitos, os vícios materiais, a forma de se alimentar, a forma de repousar, né? Então, a gente faz a revisão dos hábitos diante dessa prova, dessa provação que é a doença. Quando eu preciso aprender a lidar com a riqueza, com a fartura, como que eu posso aprender a lidar melhor com os recursos financeiros que eu sou tutora na vida material, que Deus muitas vezes me proporciona para poder produzir bem e progresso ao planeta e não para servir apenas aos meus desejos e às minhas vaidades. Como que eu vou aprender isso? É quando eu passo pela prova da miséria, da falta, e eu começo a compreender como que o dinheiro pode ser bem empregado em benefício daqueles que sofrem, que são penalizados pelas dificuldades financeiras e que em nosso país, principalmente, é uma provação que atinge a muitos. Como é que eu vou ter consciência de lidar com o sucesso? Com o sucesso que muitas vezes vem e bate a porta através, às vezes, de projeções políticas, artísticas, financeiras, que me tornam uma pessoa de grande visibilidade. Como que eu posso me preparar para lidar com isso? Muitas vezes através da prova do anonimato. Através do anonimato, aquela criatura que dá muito de si, mas ninguém percebe que ela existe. Através desta prova, a criatura vai aprendendo a lidar com o anonimato e dar a devida importância ao sucesso, com todas as ressalvas, aprendendo a lidar com o sucesso com a humildade necessária, com a sabedoria necessária. Como que eu posso aprender o exercício do poder e não tornar o poder uma fonte de escândalo da minha alma? Através do exercício do poder, eu provocar muitas dores e muito sofrimento. É quando, muitas vezes, eu venho na condição de submisso. Dentro da submissão, eu passar pela condição de submisso, cria em mim a consciência do exercício do poder. Como que alguém pode, através desse exercício do poder bem conduzido, conduzir a evolução de várias almas, não só no aspecto material, mas também no aspecto espiritual. Nós sabemos de muitas almas que têm um poder de influência muito grande, que não é econômico, que não é político, mas de influência de pensamento. E isso, dependendo da utilização desse poder de influência, ele pode causar diversos problemas na humanidade. Criar linhas de pensamento
criar maneiras de funcionamento de uma sociedade, de um grupo social, né, que pode conduzir a vários espíritos aos equívocos, né, e ele se torna responsável por isso. Então, muitas vezes, através da simplicidade e da submissão, a alma vai aprender a valorizar de maneira correta o exercício do poder. Quando eu faço apropriação indébita de bens e pessoas, isso é escândalo, né? Quando eu me aproprio de algo que não é meu. Eu posso fazer isso em bens materiais, dinheiro, imóveis, enfim, tempo de trabalho, né? Mas eu posso fazer também essa apropriação inadequada de pessoas, de afetos, né? Quando eu me julgo dono, senhor e possuidor da vontade e da liberdade do outro. Muitas vezes numa relação familiar, entre marido e mulher, entre pais e filhos, né? Essas relações equivocadas de apropriação indébita acontecem, né? E muitas vezes temos que passar por perdas para entender quanto é ineficaz, inadequado uma apropriação indébita. Perdas de toda natureza. Perdas financeiras, perdas pecuniárias e perdas afetivas. Quando nós perdemos alguém que amamos, é que nós vamos às vezes entender o quanto o amor é diferente de posse. Quanto amar alguém é dar a ele a liberdade de seguir, de ir em frente, não é? E não tolher a sua liberdade. Então, muitas vezes, nós damos causa a grandes dissoluções familiares, que são escândalos. E nós vamos então corrigir este escândalo, perdendo a oportunidade de estar em famílias queridas e afins. E muitas vezes temos que reencarnar em famílias difíceis e com espíritos que no passado não nos queriam tão bem, com desafetos. Então eu estou cortando na raiz aquilo que eu não soube utilizar como instrumento de luz e de crescimento, e sim como instrumento de escândalo. Vem a divina providência e tira de você aquela sagrada oportunidade para que você possa então valorizar de maneira adequada num outro momento. Todo ato delituoso contra a lei divina, que é a lei do amor, ela gera circunstâncias de sofrimento que vão nos pedir a redenção. E essa redenção, ela é feita no dia a dia, através de pequenos atos, que muitas vezes são simples, são atos muitas vezes pouco conhecido por quem está próximo de mim, e muitas vezes apenas percebido pela divina providência. Porque, na verdade, como diz aquela frase, o problema é entre eu e Deus.
Eu não tenho o problema com o outro. O meu problema é entre eu e a lei do amor. Se eu consigo resolver esse problema meu com a lei do amor, eu me liberto. Mesmo que o outro que foi afetado pelo meu ato indigno não me perdoe. Apesar dele não me perdoar, se eu me reconecto com a lei divina, eu me liberto. E muitas vezes a oportunidade do reajuste com aquela criatura vai se dar no momento em que a própria criatura dá um passo adiante na conexão com o Criador, e aí ela está em condições de me perdoar, e nós então podemos nos reunir. As situações são inúmeras, infinitas. Não necessariamente, se eu fiz um ato com alguém, eu preciso passar pelo mesmo sofrimento que esse alguém passou. A lei divina, ela não tem a intenção de punir, ela tem a intenção de redimir. Então, o que ela quer de nós não é que a gente sofra para a eternidade, como muitas filosofias cristãs entendem. O Espiritismo vem trazer, através da terceira revelação, que o que Deus quer de nós, na verdade, é o arrependimento sincero, é a vontade de ser melhor e de fazer essa reconexão com o divino. O problema que eu criei aqui no passado, ele poderá ser resolvido de inúmeras formas, a depender de quem está envolvido. De mim e da criatura que porventura tenha se sentido prejudicada, O mecanismo de redenção pode ser totalmente diferente. Vamos dar um exemplo. Digamos que, por vingança, eu tenha tirado a vida de alguém através de uma arma de fogo. Eu cometi um crime diante dos homens, eu fui punido diante da lei dos homens, e eu vou desencarnar um dia. E essa criatura, a quem eu tirei a vida, se ela me perdoou, conseguiu me perdoar e me ver com outros olhos, eu vou estar a caminho da minha redenção. Se ela não me perdoou e ela ainda nutre por mim um sentimento negativo, eu vou estar ligado a ela de alguma forma. E eu vou sentir a necessidade de me redimir com essa criatura. E como que eu posso me redimir? É ela tirando a minha vida numa próxima vida? Muitas vezes é eu reencarnando e recebendo essa criatura como filho ou como filha. Estou devolvendo a ela a vida que lhe foi tirada. Não é? Então, a forma de você redimir e de resgatar os seus débitos não necessariamente tem que envolver sofrimentos duros. Depende muito das criaturas que estão envolvidas naquele processo. O resgate pode ser misericordioso e o sofrimento não necessariamente ser tão atroz. É muito importante que a gente tenha em mente que a renúncia e o combate às más inclinações é que vão gerar esse corte
daquilo que nos leva a ser instrumentos de uma ação individual escandalosa. Para que eu não haja como um instrumento de escândalo, muitas vezes eu preciso renunciar às minhas tendências inferiores e reconstruir a minha reação, a minha forma de lidar com essas dificuldades. Então eu preciso sempre trabalhar para não ser a fonte de escândalos no mundo. E esse deveria ser o objetivo de todos nós, né? Das nossas almas, estas almas que desejam de fato evoluir. Por outro lado, saber como lidar com o escândalo é o grande desafio de todo cristão e particularmente de todo espírita, né? Que diante do escândalo e sendo afetado por ele agora sabe que isso são provas, são muitas vezes expiações, que estão sendo colocadas à mesa para o nosso aperfeiçoamento moral. Então, nós precisamos mobilizar os recursos da fé, da esperança e, sobretudo, a resiliência e o altruísmo, para que a gente encare a dificuldade como oportunidade de fazer as nossas transformações íntimas, oportunidade de sermos humildes, oportunidade de sermos pacíficos, né? Oportunidade de sermos resilientes diante da prova e da expiação. Então a nossa tarefa não é fácil. Não só devemos nos esforçar para não sermos motivo de escândalo, como nós também temos que nos esforçar para lidar com o escândalo de maneira sábia e amorosa. Eu agradeço a oportunidade, né, do trabalho, do comentário de hoje. Desejo a todos muita paz, muita alegria e que possamos ir para os nossos lares levando para a nossa família essas vibrações que aqui viemos buscar. Muita paz a todos.